Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Neste 19º domingo do tempo comum, o evangelho proposto é João, capítulo 6, versos 41 a 51. Meditemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como, então, pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Irmãs e irmãos, que palavra carregada de uma força tão grande que a gente precisa ocupar-se num esforço também grandioso para alcançar o sentido da Escritura. Precisamos pedir demais o auxílio do Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode fazer-nos alcançar a plena compreensão da Escritura. É Ele, o Espírito, o intérprete da Escritura. É Ele que nos dá a capacidade de ouvir a palavra e não começar a murmurar, como os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque Ele havia dito. O que Jesus te fala também provoca murmuração em você? Você, ouvindo Jesus, põe-se a meditar, abre a mente, abre o coração e se libera para fazer aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala e orienta, ou você também começa a murmurar? Os judeus pertencem ao grupo daquelas pessoas que compunham a multidão que participou da multiplicação dos pães com Jesus. Comeu peixe e comeu pão até ficar satisfeito. Ficaram satisfeitos, porém, satisfeitos com o pão e não com Jesus. Ficaram satisfeitos de barriga cheia, mas insatisfeitos com o que Jesus ensina. Procuraram Jesus e insistem com Jesus, como domingo passado e hoje, querem sinais, querem milagres. Vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. E Jesus diz: olha, me procurem por uma razão mais elevada, mais profunda. Me procurem não para comer o lanche, mas para receberem-me como pão. Eu sou o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Jesus é a palavra encarnada. Por Ele se chega à plena relação com Deus, à plena compreensão sobre quem é Deus, quem somos nós. Ele é o pão que alimenta a gente para uma caminhada
não para conquistar a terra prometida, como os judeus comeram até chegar em Canaã, mas Jesus é o pão que alimenta a gente e faz a gente entrar na realidade do eterno, no céu. Os judeus começaram a comentar: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode dizer que desceu do céu? Para o judeu piedoso, aquele que fora criado na fé, como Jesus foi o pão do céu, aquele maná que alimentou na caminhada para Israel, é símbolo do que vai acontecer na caminhada no deserto. A palavra de Deus, a lei, a Torá que é dada ao povo, o fundamento duradouro que alimenta o povo na busca da conquista da terra. O problema é que aqui já tem mais de 1.250 anos que Israel chegou à terra prometida. Já plantaram, já colheram, já desenvolveram tantos modos de organização econômica, política, social, cultural e religiosa, mas ainda não estão satisfeitos. Um vazio continua perpassando esse povo. Jesus responde: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim. E agora ele apresenta 3 critérios para chegar até ele, entendê-lo, compreendê-lo e acolhê-lo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Atraído pelo Divino Pai Eterno para chegar até Jesus. Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Atraído pelo Pai, escutou o Pai, instruído pelo Pai. Repito, atraído, escutado e instruído. Sua relação com Jesus é fruto disso? Sua relação com a igreja e com a fé cristã, os anos seus de caminhada na fé, você tem plena convicção de que você só veio parar onde você veio parar hoje, aí, na caminhada de fé que você fez até aqui, você só veio parar onde está na caminhada de fé, porque o Divino Pai Eterno atraiu você, você escutou o Pai Eterno e Ele instruiu você sobre quem é Jesus. A revelação é dom do Pai Eterno. Jesus é a plenitude da revelação. Você não chega ao conhecimento de Jesus verdadeiro se aquilo que você entende, compreende e recebe sobre Jesus não é dom extraordinário que o Pai Eterno te dá. Te atrai, fala com você, você o escuta e instrui você acerca de Jesus. Ah, irmã, irmão, chego a respirar fundo. Quanta desolação na vida de padre quando a gente escuta tantas pessoas a falarem tantas coisas da igreja, da fé, das dificuldades, das provações, e você começa a ouvir a pessoa e começa a vasculhar em tudo que ela vai colocando para fora e falando, você começa a procurar: cadê Jesus? Cadê Jesus na vida e em tudo que essa criatura falou, da vida dela, dos problemas dela, das dificuldades dela na igreja, nas coisas que ela faz e ajuda? Você pergunta: cadê Jesus? Irmã e irmão, Santo Agostinho dizia que quando nós estamos distantes de Deus, nós não sentimos fome de Deus. E às vezes nós não estamos distantes de Deus e necessariamente fisicamente longe de Jesus, não. Às vezes estamos distantes de Deus dentro da igreja, diante do altar, diante do vaso sagrado, com o corpo de Cristo ali consagrado. A ministra, o ministro sagrado vem te dar o corpo de Cristo, mas você está sem fome de Deus. Quantos de nós não aceitamos Jesus como alimento?
mas queremos Jesus não como um alimento, queremos Jesus para Ele organizar os sentimentos nossos, para curar alguma dor, para libertar a gente de alguma confusão, mas não como um alimento. A boca do coração, diz Santo Agostinho, está enferma. Este pão, que é Jesus, exige um outro tipo de fome, uma fome interior. Você tem fome interior? Sua boca, como a boca do coração, tem fome deste pão que é Jesus. Jesus apresenta que a vinda dele se destina, e ele repete várias vezes, atraído pelo Pai, eu o ressuscitarei no último dia. Quem crê possui a vida eterna. Quem come deste pão que sou eu, nunca morrerá. Quem comer deste pão que eu darei, viverá eternamente. Ressuscitar, ter vida eterna, nunca morrer, viver eternamente. É para isso que você vai à missa, para receber Jesus? Quando você recebe a Eucaristia, você experimenta a graça, como o povo de Israel que comia o maná e sentia, assim a gente vai ter força para chegar em Canaã, a terra prometida. Quando você recebe a Sagrada Eucaristia, você sente, agora sim eu caminharei até a vida eterna. Agora sim eu recebi um alimento que põe-me, já nesta vida, neste tempo, na dinâmica do eterno. Ou você recebe a Eucaristia e diz assim, Jesus, me ajuda a conseguir isso, ajuda a resolver lá em casa tal e tal problema. Você fica só nas coisas daqui, ou a Eucaristia te põe numa conexão que se eleva acima de todas essas realidades imediatas, ainda que muito necessárias, como a paz dentro de casa, como o trabalho, como a saúde para sustentar a família, necessárias. Não são coisas necessariamente ruins, não. Mas Jesus chama-te a uma realidade maior. O pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. A Eucaristia tem um valor salvífico, como a vinda de Jesus a este mundo, a sua encarnação, tem um valor genuinamente salvífico. Às vezes, a gente escuta as pregações nossas na igreja e parece que a vinda de Jesus é só para resolver probleminha daqui. Vem, que Jesus vai te abençoar e você vai conseguir isto ou aquilo, pede. E as pessoas pedem, tudo coisa daqui. Quem comer deste pão viverá eternamente. Nasce a partir de dentro para uma realidade infinitamente maior que esta aqui. Irmã, irmão, hoje é dia de você receber Jesus na Eucaristia como se estivesse fazendo a sua primeira Eucaristia. Permitir que, assim que Jesus se aproximar de você por esta palavra, ou pelo pão eucarístico, assim que o ministro chegar e aproximar-se de você para te dar a Eucaristia, você sentir assim, Jesus está perto de mim porque o Divino Pai Eterno me atraiu, porque eu escutei o Pai Eterno, porque o Divino Pai Eterno me instruiu e fez-me chegar até o Senhor Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Também neste domingo celebramos o Dia dos Pais. A primeira leitura diz, levanta, come, você ainda tem um longo caminho a percorrer, Pai. Que o Pai Eterno te atraia e te conduza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.